Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, eu ia dizer que esse cara tem uma agenda muito difícil, só que, porra, ele tá sendo, sei lá, até um hipócrita, porque é a segunda vez que o cara vem no Diga aí, então quer dizer que talvez eu tenha muita moral com ele. Estamos aqui hoje com o Raduan Melo. Beleza, meu velho? Como é que você tá? Fala, meu amigo. E tem sim, tá? Você tem muita moral comigo, tá? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui com vocês. É um prazer. Espero aqui poder contribuir com mais alguma coisa, né? A segunda Não, vai vez tem que sim, ser mais gostosa, tá né? doido? E hoje a gente tem um tema aqui que eu tenho tido cada vez mais curiosidade para entender, tá? Vamos ver se você vai me fazer. Vou brincar aqui com o Denis, tá? Porque a gente tem um episódio para gravar com o Denis. Eu, você e Denis. A gente vai gravar. Mas Tá pendente isso, né? tá Vamos lá. pendente. Mas vai dar certo. Eu quero ver se você vai me fazer sair daqui um estoico hoje. Eu tenho muito. Sei lá, é achirado o que eu leio do estoicismo, assim. Mas quando eu falo que eu leio, assim, ainda não parei para ler nenhuma obra, não parei para me aprofundar e tal. Vamos ver. A gente tem aqui como tema, Raduan, o que é estoicismo? Eu quero, assim, de forma bem básica mesmo, a gente ir se aprofundando de pouquinho em pouquinho para entender o que é, enfim, não sei se posso falar assim, uma filosofia, ideologia, a gente vai falar disso. Antes, primeira pergunta, quem é Raduan Mello? Quem é Radamelo? Eu tô Radamelo é invertido agora. uma pessoa comum, a mais comum das pessoas comuns, eu acho. Assim. Nada de Isso aí já é alguém que. estoicismo, já, certeza. Essa definição é Eu acho que é estoica. mais. Eu acho que mas porque o estoicismo tem uma base não, na verdade ele é, né? Ele é todo montado em cima de uma base bem realista, né? E, assim, se você parar pra pensar muito sobre você e for sincero, você não tem como se achar muito especial, não, eu acho. E o Rado não é isso, eu acho que é mais uma pessoa que trabalha, que busca, que tenta descobrir o que é o bem e ter coragem para fazer, eu acho. Eu acho que essa é a coisa, né? Isso é bacana. Esse coragem para Faço fazer. consultoria. Eu acho que no fundo é tudo se resume a isso, sabe, Marcelo? A gente lê tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tanta coisa. Mas o que a gente quer realmente é descobrir o que é o bem e ter coragem para fazer, né? Acho que essa é a verdadeira coragem, né? E eu sou mais uma pessoa dessa, né? Que tenta, que tá se esforçando aí, que tá buscando os caminhos aí para poder fazer. Mais um pecador andando sobre a terra. Mas Mais você é um uma pessoa empresário aqui. que tem amor por esse lado filosófico estoico, é isso? Sou empresário, né? Tenho uma empresa de consultoria, temos um grupo, na verdade, né? Eu com outros amigos e sócios. O principal negócio nosso é consultoria empresarial, né? A gente fundou essa empresa no Ceará há 10 anos atrás, fazer 10 anos agora em maio de Legal. 23, que é uma empresa voltada para isso, né? A gente desenvolveu gestão empresarial, né? Então a gente criou a empresa pensando nisso, focada extremamente nessa questão de como fazer as pequenas e médias empresas serem melhores, mais produtivas, com uma visão bem liberal, bem libertária, na verdade. E a Legal. gente trouxe isso para dentro do mercado empresarial, graças a mais bênção do que competência, deu certo, né? A gente tem hoje uma empresa boa, grande, tem um filial aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo hoje, a gente tem filial em Ok. São Paulo, atende praticamente todo o Brasil, tem clientes fora do Brasil. Então, assim, em termos de business, né? Não quem eu sou, mas o que eu faço, né? Que a gente já pode falar um Legal. pouquinho dessa diferença. O que eu faço é isso, né? O quem eu sou Legal. foi o que eu falei primeiro, mas o que eu faço é consultoria empresarial. Tá. Então, primeira pergunta, assim, depois dessa introdução muito boa, tem que ser, velho, o que é estoicismo? É uma filosofia? É uma ideologia? O que é? O que é assim? Em que se É uma, baseia, né? filo... perfeito. É uma filosofia, né? É uma escola filosófica, né? Então, a escola filosófica, se for falar em termos de cronologia, foi criada mais ou menos ali 300 anos antes de Cristo, né? Então, uma escola filosófica, né? Então, nada mais é do que uma maneira de pensar, né? Uma maneira de ver o mundo, né? Quando a gente fala sobre escolas filosóficas, a gente tem que trazer algumas respostas próprias dessa escola, né? Então, uma das respostas mais claras é uma visão ética sobre a vida, né? O que é o bem, né? O que deve ser feito, né? O que é que deve ser orientado à ação da pessoa, né? Óbvio que a gente pode entrar aqui em outras vertentes, uma coisa mais. Qual é a resposta do estoicismo à questão metafísica, né? Da questão existencial até a questão da lógica, né? O estoicismo ele é dividido nessas três frentes, né? A questão lógica, a questão física, metafísica e a questão ética, mas a questão ética é a que tem um eco maior até nos dias de hoje, que é justamente isso, né? O que deve ser feito, né? O que a gente pode fazer, né? Então o estoicismo ele Certo. busca responder essa pergunta, né? Como outras escolas filosóficas, né? Epicurismo, outras escolas filosóficas, cinismo, outras escolas da época também buscavam, né? Então o estoicismo é uma escola aí grega de 300 anos antes de Cristo, que foi ficar realmente popular, vamos dizer assim, né? Teve seu ápice
já em Roma, né, já no Império Romano, ali próximo a sendo contemporâneo de Cristo, né, mais ou menos ali para a idade de Cristo, pela questão da vida de Cristo. O estoicismo era a filosofia uma das, pelo menos, mais proeminentes do Império Romano nessa época, né? Então, assim, quando a gente fala em linha filosófica, né, quando a gente fala sobre isso, a gente pode também dizer que existe uma certa concorrência das escolas filosóficas, né? Então, assim, e é fato, né? Assim, existe uma concorrência de qual escola filosófica melhor explica, né? Ou melhor é adequada ao ser humano, né? Então, a gente Existe fala mesmo. disso. Existe mesmo. Para o estoicismo ter chegado até os dias de hoje, né? Ainda ser uma boa explicação, né? Ainda nos parecer uma boa explicação, é porque alguma coisa tem de bom, né? Alguma coisa ali dentro traz essa visão, né? Então, o estoicismo, assim, ele é uma escola filosófica, né? Ele não é uma ideologia, né? Ele não tenta explicar o mundo baseado em uma ideia, né? Ele tenta muito mais buscar o que é um padrão ético, né? O que seria o ético a ser feito, o que seria o correto, qual é a visão metafísica do estoicismo, que é uma visão que acabou ficando... Essa parte é um pouco mais, assim, retrógrada, né? Ficou um pouco mais no tempo. Mas a parte ética não, ela é muito forte até os dias de hoje. Né? Agora, que assim, vamos lá, o estoicismo, até mesmo pelo que você falou aqui, tá muito ligado ao eu ao indivíduo. Correto? Posso falar isso? É assim, como toda ação, o estoicismo ele busca ser uma filosofia prática. Então ele tem essa ligação à ação humana, tá? Não estou falando aqui da praxeologia viciniana, mas ele tem uma ligação à ação humana, assim, do que eu devo fazer, né? O estoicismo ele tem esse diferencial comparado com outras escolas filosóficas, que ele é mais voltado a isso, né? Ele não tem tanto um olhar voltado para o onde estou, para onde vou, o que estou fazendo aqui, uma coisa mais assim, tipo, realmente mais filosófica, né? Vamos dizer assim, mais abstrata. Não, o estoicismo ele tem uma visão muito prática, né? Ele é prático, né? Então, se a gente fala em prática, a gente acaba falando do eu, né? Porque quem pratica é o eu, né? Não tem como o coletivo praticar, né? Não existe uma prática coletiva, existe uma prática individual. Então, sim, nessa visão, ele tem uma visão do eu, sim, né? O que eu devo fazer, sem dúvida, tá? E aí, esse eu devo fazer, ele parte do uso da razão? Toda a vida, tá? Toda a vida. Então, assim, o estoicismo ele tem uma base racional muito forte, né? Assim, muito forte mesmo, e até alguns pontos, se a gente for olhar pela nossa visão moderna, né? Uma visão até de hoje, até muito radical, até talvez assim, racional demais, a gente pode dizer em alguns pontos, né? Então, assim, tem alguns pontos que, algumas situações que um olhar estoico até nos surpreenderia olhando pela nossa visão hoje mais cristã, uma visão mais humana, né? Então, assim, até alguns pontos você fala, pô, isso tá racional demais, é muita razão. Por exemplo, dando um exemplo Mas não claro era assim para ti, a antes? questão... Não, era assim antes, né? Por exemplo, a questão do suicídio, né? Vou dar um exemplo aqui, claro, o suicídio, né? Pro estoicismo, o suicídio é uma alternativa. Por que não? Assim, eu tô sofrendo uma coisa que eu não aguento, tô passando por um momento que eu não aguento, assim, posso dar fim a isso a qualquer momento. Então, tudo bem. Então, assim, pô, visão bem, assim, né? Bem seca da vida, né? Não, é bem seca. Até niilista, talvez, então é uma coisa meio assim. E o estoicismo não tinha essa visão. E ele vai dizer, tá, por que não? Assim, a vida é minha, tô passando por uma dor que eu não aguento, tô passando por um momento que me faz pensar que não vale mais a pena viver. Então, por que não me suicidar? Óbvio que pensando para um cristão, eu sou cristão, isso é um absurdo, né? Uma visão que beira o absurdo, o que é, né, pra gente, toda a sociedade, o que é o suicídio. Mas é nisso. Então, assim, o estoicismo ele tem uma visão racional muito forte, né? Racional até no sentido assim, de, por exemplo, por que eu vou reclamar de um sofrimento se eu aguento esse sofrimento, né? Se tô reclamando pra quê, né? É isso aí, essa parte interessante muito. Então, dá pra dizer que o estoico é aquele cara que assim fala assim, cara, eu não vou ficar me perdendo tempo com coisas que eu não tenho respostas, coisas que não adianta ficar aqui, vou até brincar filosofando demais. A vida é essa, tá aqui de forma racional, é a minha ação, o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para fazer o bem. Pô, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É muito isso, tá? Assim, acho que essa tua definição traz um pouco disso, né? Traz um pouco muito do que é o estoico. Ele é sem dúvida isso. Ele é muito pensado assim, tá, a gente vai ficar aqui, dando aqui um exemplo, vou ficar, porra, o Lula ganhou a eleição, que droga, o PT, vou ficar aqui lamentando, eu e tu aqui agora, porque o PT ganhou a eleição. Assim, o estoico, ele vai, tipo, lamentar isso 0 segundos, ele vai tomar consciência, o Lula ganhou, tá, o que eu posso fazer com isso? Perfeito. Perfeito. A visão racional é sempre em cima do que pode ser feito. E o que pode ser feito por mim, né? O que cabe a mim fazer. Claro. E aí a minha preocupação, se é que cabe essa palavra, ela é justamente sobre isso. O que é que eu posso fazer? E não sobre o resultado do que eu fiz. Isso aí totalmente até distante do que a gente vê hoje na sociedade. É longe de se vão reconhecer ou não que eu estou fazendo isso. Também não cabe a mim.
também não cabe a mim saber se o que eu estou fazendo vai gerar o objetivo, o resultado. Não. Eu tenho que pensar sempre, é isso que deve ser feito? Isso é o certo, né? Isso é o virtuoso, né? O estoicismo, ele bebe também das virtudes Você tem que ser cardeais, né? honesto consigo mesmo. Isso, e isso é um fim, né? A ação, ela é um fim nela própria, né? Então, assim, isso é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem do mundo hoje, né? Por que eu faço isso? Porque isso é o certo. Então, acabou, entendeu? Raduan, em que o estoicismo, então, difere do objetivismo, velho? Sabe por quê? Porque tudo que você tá falando aqui é aquilo que eu... Vou me colocar como objetivista, beleza? Certo. Vou me colocar... Eu nem posso, tá? A parte da fé, que é algo que a gente vai entrar, em tese me proibiria de me colocar como objetivista mesmo. Mas beleza, deixa isso quieto. Vou pegar pelo lado de cá. Pelo lado da razão, pelo lado de fazer o melhor pra mim, pelo lado de ser ético, de ser honesto, de ser um fim em si mesmo, da ação, não lamentar e tal. Cara, isso é muito objetivismo. Não tô dizendo que Não, mas difere objetivo bastante, tá acima do estoicismo, nem... Eu só tô dizendo, isso é muito objetivista. Mas tem umas diferenças bem. Tem assim, você vai buscar alguma semelhança, como tipo, você pode dizer que a água e petróleo têm semelhança, que os dois não são sólidos, né? Enfim. Mas são totalmente compostos diferentes. E Perfeito. objetivismo e estoicismo também. Por exemplo, o estoicismo ele tem uma visão de que você uma parte de um todo. E o bem do estoico está voltado a isso. O objetivismo não tem essa visão, né? Assim, o objetivismo tem uma visão de que você é um fim em si próprio e você busca o seu bem, né? Você define o seu bem e você vai buscar o seu bem. O estoico não, tá? O estoico existe uma frase clássica do estoicismo, que é do Marco Aurélio, que é isso, né? Não pode ser bom para a abelha o que é ruim para a colmeia, né? Então, assim, isso é uma visão já bem diferente da visão objetivista, né? O estoico, ele não vai ser algo pensado assim. O estoico jamais vai dizer, por exemplo, que isso é uma virtude no egoísmo. Não, pro estoicismo não é assim que a coisa, Entendi. não é assim que a banda toca, não. Pelo contrário, eu tenho que olhar o todo toda hora, entendeu? Eu sou uma parte do todo. Eu não sou uma questão de um fim em mim próprio. Por exemplo, pro estoicismo tem uma diferença clara entre eu me sentir bem fazendo uma caridade, por exemplo, e eu me sentir bem por algo que eu fiz buscando o prazer e o fim. É bem diferente pro estoico, Entendi. tá? Até uma das coisas que o estoico a grande rivalidade da época, né, era entre o estoicismo e o epicurismo, né? Que é alguma distorção que foi feita de Epicuro, mas enfim, que era justamente isso. O epicurismo tinha um fim no prazer, né? Então, assim, eu tinha um fim no prazer, assim, existe um prazer de Epicuro que não é igual ao nosso prazer de hoje, né? Era bem mais tranquilo, na verdade. Mas enfim. Então, assim, o estoicismo não, ele vê isso como uma coisa assim, tipo, você está se corrompendo, entendeu? Tipo assim, existe uma corrupção aí em cima disso, de você ficar focando só no que é bom para mim. Então, assim, é aquela coisa, embora possa parecer parecido por ter uma base racional, e eu entendo tua comparação, a ação é muito diferente, tá? É muito mais próxima. Ficou claro. A ação do estoico é muito mais próxima com a ação de um cristão do que com a ação de um objetivista, tá? Antes de entrar no cristão, vou fazer uma pergunta aqui. O estoico tem responsabilidade pela felicidade de um terceiro? Eu acho que a palavra responsabilidade ela pode ser muito forte, entendeu? Mas ele tem responsabilidade sobre a ação dele sobre o terceiro. O estoico ele nunca vai dizer que ele isso o objetivista também tem. Não, também tem. Mas assim, a felicidade do objetivista, tá? O que ele vai achar que ele é responsável é diferente do quanto o estoico vai achar que ele é responsável. Ok. É aquela coisa, o que é o bom pro estoico é diferente do que é o bom pro objetivista. A partir do momento que eu acho que o bom é diferente, vai ter uma diferenciação, tá? Existe uma diferenciação clássica sobre isso. Eu não vou dizer que o estoico tem responsabilidade, mas o estoico ele vai perceber o impacto da ação dele sobre o próximo. Vai. Entendi. Tá? O estoico ele vai ter essa visão, tá certo? Eu vou ter que chamar o Denis aqui pra esse debate uma hora, porque o meu conhecimento do objetivismo também é limitado, né? Comparado ao Denis. Mas muito bom. E quando tu fala assim pra mim, por exemplo, que assim, pelo que eu entendi, tu é cristão, né? Ou tem alguma religião, não é isso? Vamos falar disso agora, então. O que eu sou? Eu fui criado cristão católico, mas depois de alguns eventos, atos, eu me descobri... Eu só consegui me definir há pouco tempo, tá? Eu me descobri um deísta, tá? Deísta, enfim, pelo menos pela conceituação que eu estudei e sei, é aquele cara que não tem... Como é que eu vou falar que é o deísta aqui de forma bem fácil? Eu acho que existe uma força superior, existe algo superior acima da gente, que a gente pode chamar de Deus,
tem problema nenhum, vamos chamar de Deus aqui pra você. Existe um Deus, só que eu acho que ele não interfere no nosso dia a dia, né? E automaticamente eu não tenho religião. Eu acho que todas as religiões podem nos ensinar algo de bom e também tem o seu histórico ruim. Então eu tento pegar o que pra mim é mais racional, se for possível falar. Porque eu acho que a religião ela pode ser racional. A fé naquele superior já foge da racionalidade, que aí entra, inclusive, o fato de que eu não poderia ser considerado um objetivista, porque eu tenho fé que existe algo superior. Não consigo provar isso, mas eu acho que existe essa coisa superior e eu me pego a isso. Então eu seria um deísta. É isso. Tá, entendi. Mas E tu aí, era objetivista até pouco tempo, então assim, tu se definia como objetivista, era isso? Raduan, eu não consigo simplesmente falar assim, eu sou 100% isso, sacou? Por exemplo, o conceito que você me trouxe, na verdade, a distinção que você me trouxe do estoicismo pro objetivismo, se eu me considerar um objetivista, eu concordo 100% com o que você falou de que eu não posso simplesmente praticar atos que são bons pra mim, mas vai prejudicar um terceiro. Pra mim, isso fere a tríade, inclusive, do liberal, vida, propriedade e liberdade, que é a minha limitação, é exatamente a vida, liberdade e propriedade do outro. Sacou? Então, eu tenho que fazer o bem a mim, desde que eu não cause mal ao outro. De forma deliberada, tá? Então assim, eu penso no coletivo, porém, através de uma visão individualista. Ou seja, eu tenho que fazer o bem a mim. Uma vez eu fizer o bem a mim, que eu fizer o bem, eu vou beneficiar todas as pessoas ao meu redor, automaticamente eu vou criando uma sociedade melhor. E por aí vai. Né? Sempre respeitando aquele tripé, vida, liberdade e propriedade. O que me atrai muito no objetivismo, e também no estoicismo agora, é essa ideia de não ficar, de novo, vou brincar, filosofando demais. Eu gosto de trabalhar com prático. Eu gosto de pegar aquela situação negativa e falar assim, velho, beleza, fudeu. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu sempre falo pra minha esposa que há uma grande diferença entre ter sentimento negativo e deixar o sentimento te corromper. Eu tenho um sentimento, eu tenho a raiva, eu tenho a angústia, eu tenho a dor. Eu só não deixo isso me corromper. Eu paro e falo assim, velho, beleza, vamos racionalizar esse sentimento ruim. Vamos transformar ele em quê agora? Eu vou transformar em ação. Eu vou pegar isso, vou ser um cara melhor amanhã, não vou errar de novo, ou vou aprender. É assim. Aí eu não consigo dizer, Marcelo, você é só objetivista, você é só estoico, você é cristão. É o bem, cara. No final das contas, eu quero fazer o bem e eu não quero ficar perdendo tempo com coisas que eu não consigo controlar e coisas que são negativas. Isso Minha é, mulher isso é diz bem que eu não estoico, sofro, né? Mas eu sofro. Eu só. Perfeito, isso é bem estoico. Entendeu? Isso Tá é bem vendo? estoico, essa coisa assim. Vou ter que Agora tatuar, assim, então. Porque eu tenho não, a. você tá... Eu Tem tenho o que aí? o Atlas O aqui Atlas. da. Agora assim, é aquela coisa, é difícil falar, até bota ser estoico e tudo assim, a gente fala muito da parte ética estoica, né? Isso é Sim. importante, né? Que a gente fala assim, o estoicismo. O estoicismo ele tem uma visão metafísica diferente, né? Assim, até meio pandeísta, uma coisa meio assim, tipo, diferente do que a gente tem hoje normalmente, que a gente vê como fé, assim, de o que é Deus, entendeu? O estoicismo ele tem uma visão bem até grega, assim, da coisa, tá? Então, Uhum. assim, quando fala estoicismo, falando da parte ética. E a parte ética estoica, tá? Entendeu? A parte ética do comportamento é muito próximo da parte cristã, né? E não é à toa, né? Assim, Uhum. você para pensar, por exemplo, Cristo, como eu disse, Cristo existiu na época onde o estoicismo era uma filosofia em voga, né? Tem alguns aí, deixa eu fazer discordância, mas não tanto. Provavelmente Paulo trocou cartas com Sêneca, né? Então, assim, São Paulo trocou carta com Legal. Sêneca. Então, assim, é muito mais próximo. Vamos supor que se eu filmasse o dia de 3 pessoas, um estoico bem forte, um cristão bem forte e um objetivista bem forte. Provavelmente não, com toda certeza, a ação do dia do cristão e do estoico seria muito mais parecida entre si do que Sim. com o objetivista, entendeu? Então, assim, a ação é muito mais próxima, essa ação de uma coisa assim, de você não é um fim em si próprio, né? Você não estou pensando, É o porque tá ligado ao cálculo da terceiro, minha né? ação Tá não é muito só ligado o ao terceiro. terceiro, é o bem. É assim, o cálculo da minha, assim, toda vez que a gente vai fazer uma ação, toda vez que eu vou fazer uma ação, um segundo antes da ação, de alguma forma eu estou justificando essa ação. Ponto. Certo. Se isso é racional, pensado, subconsciente, não importa. De alguma maneira eu estou justificando aquela ação. Ponto. É isso. Como é que um estoico justifica essa ação? Isso tem que estar baseado no bem, na virtude.
Então, Ok. minhas ações estão baseadas na virtude. A virtude ela é um fim nela própria. Por que eu faço o bem? Porque é o bem. E o que é esse bem? São as virtudes cardeais. Estão definidas o que é. Existe um bem definido que é o que eu tenho que ser feito. Minha ação tem que estar de acordo com essas ações éticas da virtude. Mas Para o não tá... cristão, pode falar. Não, vai lá. Para o cristão é Deus, para o católico é Deus. Então, eu tenho que agradar a Deus, né? Minha ação tem como fundamento final agradar a Deus, né? Se minha ação agrada a Deus, né? A minha ação está correta, ponto. Ah, mas eu vou ser morto. Tudo bem, mas minha ação agrada a Deus. Isso é o cristianismo. Mas como é que né? você sabe que agrada a Deus? Não, aí você vai não. Aí tem fé do cristianismo, né? Do catolicismo, do cristão, ponto. Mas né? isso não é Aí contraditório com a racionalidade do estoico? Por que é contraditório? Agradar a Deus é não racional? Não, a fé pode ser alcançada por caminhos racionais, né? Agora, sim, isso é uma questão. Assim, a gente vai entrar aqui numa questão de teologia. Só para o seguinte: só estou dizendo o que é que justifica a ação, né? Pronto, justifica essa ação, pronto. Então, justificação, aí cada um vai descer o Deus. Eu não vou entrar na questão de qual é o seu Deus. Pro objetivista, não. Então, assim, por exemplo, o herói da Ayn Rand explodiu lá a construção toda no final da nascente. Ele é o herói, o cara, o homem perfeito da Ayn Rand. Jamais um estoico ou um cristão teria feito aquela ação. Jamais. Não tem nada que justifique eu fazer aquilo que foi realizado. Não tem Não, eu concordo com você. Então, assim, para o objetivismo, aquilo é justificável. Né? Mais ou menos, tá? Porque eu acho que ali há uma... É o grande herói dela, né? Ela que Mas acho que é um livro, exagero. Você sabia que, pra mim, o grande herói da Ayn Rand não é ele, o Rourke. Pra mim, nem é o John Galt, inclusive, tá? Pra mim, o grande herói da Ayn Rand é a Dagny, da Revolta de Atlas. Por quê? Porque eu acho que o John Galt e o Rourke são figuras heróicas, tipo um super-homem, que ela exagera pra poder tentar passar a mensagem. Essa é uma análise minha, tá? Os objetivistas vão me matar aí, tudo. Pra mim, como ela é uma pessoa, a Ayn Rand, né, no caso, que trata muito da realidade, ela sabia que pessoas como aquelas, na minha opinião, são impossíveis de existir, tá? E aí ela pega aquelas outras pessoas que são mais, sei lá, humanas, como a Dagny, por exemplo, como um Francisco, como o Reardon, os personagens do A Nascente, ou os outros personagens, desculpa, da Revolta de Atlas. Os personagens que eu vou chamar assim, que não é o herói. Esses, pra mim, são os verdadeiros heróis da Ayn Rand. Minha opinião. Aqueles ali, ele exagera, né? Ele exagera ela exagera pra poder passar muito a mensagem dela. Mas é que tá, aí é uma opção boa, assim, né? Por que não é válido o herói ser exagerado, entendeu? Porque é impossível de ser alcançado? Tá, mas o herói, né? Ele não existe pra ser alcançado. Ele existe pra ser o guia, né? Ele é a luz, O guia, né? Ele é o horizonte. Então, assim, por mais que você fale é exagerado, eu não vou dizer que a ação dele é errada. Ok. Ela é pelo contrário, ela é exageradamente certa, entendeu? Né? Okay. É como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, se você parar pra pensar de forma antropológica, não teológica, ele é o herói do Ocidente, né? Ele é o homem modelo do Ocidente, né? Ah, mas é impossível ser como Jesus. É óbvio que é impossível. E vai ser impossível, né? Porque ele é o homem perfeito, né? Ele é o arquétipo do homem perfeito, né? Ele é Deus até para os cristãos. Então, só porque é impossível, eu não vou tê-lo como um Não, eu acho que ele tem que ser exatamente a base. Isso, né? Aquela meta, né? Meta se alcança, mas... É a luz, né? É a luz. É onde orienta. Eu vou me aproximando dela. Então, por isso que é muito bom quando se descreve um herói, quando se descreve ele, porque você traz exatamente isso, né? Eu trago para a ação, né? Existiu alguém fazendo isso, né? Então, assim, quando eu falo do Rock, por exemplo, então, assim, existiu alguém, né? Óbvio, no caso, uma ficção, mas sim, existiu alguém, foi construído alguém que tinha a sua ação baseada na filosofia definida pela Ayn Rand. E quando eu vejo a ação dele, fica claro para mim que jamais seria uma ação compatível com uma outra filosofia, uma outra linha de pensamento, entendeu? Então, assim, jamais um estoico teria explodido. Jamais, entendeu? Assim, entendi. Voltando aqui na questão da religião, com o estoicismo, tá? Não, o nosso episódio não é sobre religião. Quando eu ouvi seu episódio no Tapa, da Mão Invisível, grande abraço para Paulo e Júlio. Os caras feras. Os caras são feras. Logo depois daquele episódio, eu liguei pro meu sócio, Gustavo, que inclusive, grande abraço para Gustavo, que Gustavo ia estar aqui hoje, entrevistando você comigo co-host, mas ele tá de dengue.
Oh, meu Deus. Ele é um fã do estoicismo e ele é um fã seu. Ele disse que te estudou bastante pro episódio, mas infelizmente não deu pra ele estar aqui. Na terceira vez que você vier, a gente chama ele. Será um E aí eu prazer. liguei pro Gustavo e falei assim, Gustavo, cara, adorei o estoicismo. Adorei o que o Raduan trouxe, acho completamente racional. Eu sou fã enfim, de tudo que é racional. Mas é muito religioso. Eu falei assim pra ele. Aí ele falou assim, mais ou menos, mas é. E aí você me trouxe aqui agora, se você botar os três, né? O objetivismo, o estoicismo e o cristianismo, o estoicismo e o cristianismo vão estar muito próximos. E, cara, eu vou ser sincero, Raduan, eu travo quando eu falo as palavras religião e racionalidade. E aí eu travo quando eu vejo você, e eu não estou te criticando, tá? Por favor. Fica à vontade. Só tô... Eu travo quando eu vejo você no Instagram, porra, brocando lá com aquelas paradas de racionalidade, de ver aqui, de não sofrer pelo inexplicável e tal. E aí eu vi a religião. E, independentemente se é o catolicismo, qualquer que seja e tal, eu travo, cara. Me ajuda a destravar isso. Ajudo. Porque eu acho que a Sim. razão... E eu, sério, tu vai... É porque eu não acho a religião racional. Eu não acho. Já achei. Hoje eu não acho. Quando eu penso em tudo... Vamos pegar o católico, vai. Vamos pegar o catolicismo. Cara, quando eu faço um histórico do catolicismo, eu falo assim, cara, será que essa parada é tão boa mesmo? E eu não estou falando como orientação ao Ocidente. Eu reconheço pra caramba a importância do catolicismo em especial, a sociedade que a gente tem hoje. Quem fala muito disso é o Taleb. Acho que no Skin the Game. Né? Muito interessante. Só que, cara, seguir a Igreja Católica, pra mim, não é racional. Quando eu penso tudo que a Igreja já fez, tudo que poderia fazer hoje, toda essa questão, sei lá, vamos falar das cruzadas, posso falar da Inquisição, posso falar da situação hoje com padres que são acusados, provados e não fazem nada e tal. Trava, velho. Trava. Sacou? Não, assim, em primeiro lugar é normal travar, né? Não tem, assim, não tem Sim. problema nenhum em travar, né? Assim. Acho até que é bom você já começar assim. Acho que tu se perguntar de por que tá travando já é algo louvável. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte: tudo que a gente aprendeu sobre a Igreja Católica, e eu digo tudo com muita segurança, é muito distorcido, entendeu? É muito Ok. distorcido, né? Então, assim, quantas pessoas a Inquisição realmente matou? Tipo, não tô dizendo que se tiver matado uma pessoa por um motivo indevido, já é errado. Não tô querendo aqui dizer que não Isso. é errado. Mas, tipo assim, é ínfimo com o número comparado com qualquer governo que a gente tem hoje no mundo que não Perfeito. tem liberdade. Mas eu não acredito no governo também. Não, pois é. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, só para trazer a questão assim, tô querendo Sim, comparar a sim. igreja com o governo. Só um ponto, tá? Uhum. Agora, quando você parou a pensar, quem construiu o Ocidente, não tem como falar em outra instituição que não é a Igreja Católica. Eu mesmo A reconheço questão isso é o aqui. seguinte: Perfeito. você tá falando da instituição, é aquela coisa. Sabe o que a gente fala tanto da nós como liberais, que eu sei que também é, contra o governo, Sim. contra o Estado, que a gente sabe que tudo que a gente defende é contra o sistema, né? Tipo assim, pô, a gente nada contra o sistema todo, né? Todo mundo contra, né? Banco, sindicato, governo, faculdade, né? A gente é o verdadeiro revolucionário, é o cara ser libertário, né? Assim, a gente é contra tudo Sim. isso, né? Contra o que tá acontecendo. Né? Cara, a igreja é justamente isso, entendeu? A igreja é o freio contra tudo. Ninguém apanha mais do que a igreja, entendeu? Ninguém apanha mais do que a igreja. Basta um padre cometer um absurdo de uma pedofilia, isso é capa de jornal no mundo todo. Ninguém Ok. apanha mais do que a igreja. Então, assim, quando você. O compromisso de virar católico, para mim, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Não Perfeito. posso falar dos outros, né? É um compromisso de buscar a verdade. E assim, eu tinha tudo. Eu posso falar o seguinte, eu tinha tudo para não ser católico. Tudo. E vou dizer N motivos para ti. Primeiro, eu fui criado num lar que não era católico. Fui criado num lar agnóstico, né? Assim, meu pai é agnóstico, minha família é agnóstica. Minha mãe é católica, mas nunca uma católica tão fervorosa como é hoje. Então, assim, eu fui criado num lar agnóstico, né? 100% agnóstico mesmo, assim, de tipo, religião foi uma coisa que nunca vem.
era tratada como uma coisa que existia fora da família, mas na nossa família nunca foi uma coisa tratada. Nunca rezei na minha família, nunca teve nada disso, zero. Bíblia, nem. Assim, a gente não era ateu de falar que Deus não existe, ou seja, aquela coisa, mas realmente agnóstico é a palavra correta. E fui objetivista, né? Tipo assim, quando eu tinha meus 14 anos, eu descobri o liberalismo pelo Hélio Beltrão e tal. E aí eu virei, quando eu tinha meus 17, descobri o objetivismo, virei objetivista mesmo, né? Mesmo. Até o Rodrigo Marinho, um abraço aqui pra ele, eu falava, né? Quem precisa de. Pra que Jesus, se existe rock, né? Eu até brincava assim fazendo aqui todo depoimento pessoal, até brincava com isso com o Rodrigo, né? Muito bom. E tinha realmente essa visão essa visão até contrária à ética cristã, né? Que é a visão objetivista, né? Por isso, quando alguém me fala assim, eu sou cristão, mas eu gosto do objetivista. Cara, então assim, com todo o respeito do mundo, você leu até a página 20, objetivismo. Porque até a página 20 dá pra você querer passar o objetivismo por debaixo da porta. Mas depois da página 20 não tem como. Vai entrar num padrão ético que é diametralmente oposto. Por isso que a Ayn Rand, quando ela fala do cristianismo, ela realmente fala muito mal. Porque é filosoficamente oposto, não tem como dizer. E aí, quando eu passei por alguns momentos da minha vida e tudo, eu comecei a. Talvez tive um choque de realidade com maturidade. Foi quando eu descobri o estoicismo, né? Aí já estou falando de 2018, né? Então, assim, pode botar aí dos meus 18 até meus 27 anos, eu realmente fui uma pessoa muito mais liberal, até mais objetivista, como eu tô falando. Quando eu tinha 2018 foi que eu descobri o estoicismo. E eu costumo dizer que o estoicismo foi o cavalo de Troia para eu virar cristão, para eu virar católico, né? O objetivismo foi a porta de entrada do cristianismo. Eu acho que eu nunca teria tido a humildade de migrar do objetivismo para o cristianismo. Difícil. É difícil. Eu saí do cristão, por assim dizer. Nunca fui fervoroso, nem nada, tá? Mas família era. E fui pro objetivismo. Mas escreve o que eu vou dizer. Você vai voltar para casa em breve, tá? Tô fechado a nada. O compromisso, exatamente. Não, você é fechado com uma coisa. Você é fechado com o compromisso de buscar a verdade. Isso é claro. Perfeito. Então, assim, o compromisso de buscar a verdade. E o compromisso real de buscar a verdade, né? Aí eu vou dizer, óbvio, é a minha visão, eu só posso falar sobre a minha visão. Claro. Ela acaba na igreja católica, né? Você não consegue. Entendi. Se você tiver o compromisso real, você vai acabar nela. Não estou dizendo que a igreja, as pessoas que fazem a igreja não tem erros, tem vários erros, né? Assim, perfeito. Óbvio, tem milhares de erros, né? Dá pra gente falar aqui, dá pra gente fazer um podcast falando só sobre os erros de quem estava na igreja, erros de papas, erros de pessoas. Teve erros, né? Agora, a igreja em si, né? A instituição não. Aí vem a questão da fé, né? É criada por Jesus, e tudo isso, ela é sagrada, ela é santa. Mas quando a gente para pensar o mundo, e isso foi uma coisa importante para mim, tá, Marcelo? Que perguntou aí para tu sair dessa dúvida, né? Quando a gente para pensar o mundo, né? Como um todo, né? A história do mundo, o mundo ocidental, que é essa meio mal a experiência que deu certo até agora, ou pelo menos menos errada no mundo, né? Sem dúvida. Cara, não tem como tu desassociar isso ao que é o cristianismo, entendeu? Eu não tem concordo, como tu desassociar, né? E aí você para pensar assim, pô, se é isso, por que isso agora tá errado? Olha a audácia que nós temos como geração, né? Eu acho que, ok, foi o cristianismo o principal ponto para fundar o mundo ocidental. Mas agora eu acho que ele tá errado. Mas veja, eu não acho que ele tá errado, tá? Vou fazer minha defesa aqui. Cada um é liberdade, assim. Eu só falei que eu não acredito nos dogmas. Ponto. Tem nada de errado, assim. Mas tem uma coisa, se tu acha que o dogma fundou a instituição a sociedade mais próspera da história da humanidade, tu não acha que é mais fácil tu tá errado sobre o dogma do que o dogma tá errado, não? Mas veja, eu não tô dizendo que o dogma tá errado. Deixa eu melhorar, então. Eu não acredito no sobrenatural. Melhorou, talvez? Não, o que a igreja ensina de fazer o bem, de não matar, de respeitar o próximo. Cara, isso eu acho do caralho. Do caralho, acho massa. Totalmente ligado ao objetivismo também, se eu for analisar dessa forma aqui e tal. Eu só não acredito, por exemplo, na condenação da riqueza, na condenação do egoísmo. Mas não existe condenação da riqueza. Onde é que tem condenação da riqueza? Não existe condenação da riqueza. Não. Se fala muito. Não, onde é que tem condenação da riqueza? Não existe condenação da riqueza. Os papas aí, você vai na missa lá, o padre lá fala pra caramba, tem que abrir mão, tem que ser aquilo lá. Não. Mas tem tempo que eu não vou, então condenação da riqueza. Não existe condenação da riqueza. O que existe é uma enaltação da virtude da caridade. Isso é óbvio que existe. É isso que assim, isso é um exemplo bom. É que é altruísmo, né? Cara, pode chamar de altruísmo, assim. Vou dar um exemplo clássico, claro aqui pra ti.
eu ganhei 100 mil reais. Eu vou pegar esse dinheiro e vou doar para uma criança se operar de câncer. Ou eu vou comprar um Rolex. Em alguma das duas situações, você vai se sentir mal? Não, vou me sentir bem com as duas. Pronto. Aí tu fala assim, Raduan, faz o que tu achar melhor. Porque, cara, eu sou objetivista, então assim, o que tu achar melhor. Se tu estiver doando para a criança, é porque tu vai doar egoisticamente, porque tu se sente bem com isso, né? Essa é a visão objetivista, né? E se tu comprar o Rolex, é porque tu se sente bem com o Rolex. Então, faz o que tu achar melhor. Concordo com isso também. Agora a pergunta é, se alguém te contar a história de que o Raduan doou o dinheiro, ou contar a história de que o Raduan comprou o Rolex, tu vai ter o mesmo juízo de valor sobre o Raduan? Eu não acredito nisso. Eu, Marcelo? Com raciocínio, desculpa. Com a racionalidade que eu tenho hoje? Isso, hoje. Sim. É igual pra ti, uma pessoa pode ser, pegar cara. 100 mil... Sabe por quê? Porque pode ser que por trás, assim, coisa que a história que eu não ouvi, você faça muito melhor do que somente ajudar eventualmente uma criança. Calma aí. Aí você tá querendo sair do modelo. Eu tô falando que é esse ponto. Ponto. Esse ponto. Aí eu vou achar mais irado que você doou. Exatamente. Por que tu acha mais irado que eu dou? Porque por mais que tu saiba que egoisticamente eu tô fazendo o que é melhor pra mim, porque eu me sinto melhor doando do que comprando o relógio, foi um comportamento 100% egoísta, existe virtude nisso. Existe uma virtude na caridade. E por que a gente entende isso? Porque a gente entende uma coisa que é fundamental, que não é coletivismo, pelo contrário, sou o cara talvez mais capitalista do rolê. Existe uma coisa, nós precisamos de alguma visão associada de comunidade para manter o tecido social estável. Então, assim, eu preciso acreditar que existe virtude na caridade para manter a sociedade equilibrada. Por isso que essa visão egoísta, assim, não existe louvor, não existe virtude na caridade maior do que no consumo próprio, porque os dois estão buscando a benfeitoria pessoal. Não é assim que a coisa funciona. Isso é estoico ou isso é cristão? Isso é cristão. Por que não é estoico? Não, tem uma coisa, o cristianismo e o estoicismo, a ética, o comportamento vai ter semelhança, tá? Os dois vão falar a mesma coisa sobre isso, tá certo? Não vão ser contrários, não. É assim, por isso eu disse, se você filmar um estoico e filmar um cristão, o comportamento, que é o que é regulado pela ética, é muito parecido. Agora, se você for entrevistá-los ao final do dia do porquê eles fizeram, é diferente. Um vai justificar isso na virtude, o outro vai justificar em Deus. Tá? E você justifica em quê? Por que eu faço? Eu, Raduan, sou católico, né? Então, para você, o catolicismo é superior ao estoicismo. Em você. Não estou falando como filosofia. 1000 vezes mais. Assim, 1000 vezes mais. E ainda assim foi o estoicismo que te levou para o catolicismo. Total, 100%. Legal. Sem o estoicismo, eu não seria católico, entendeu? Eu não seria cristão. Até antes do catolicismo, assim, até de um bloco maior, menos específico. Eu não seria cristão sem o estoicismo. Legal, cara. Não seria mesmo, entendeu? Tipo assim, não seria nem próximo disso. Para mim, o catolicismo traz respostas que o cristianismo não traz, ou que o estoicismo não traz. É como se, alguém falou isso uma vez, não lembro quem foi, é como se o estoicismo, foi até esse exemplo, é como se o estoicismo fosse a cobertura do bolo de chocolate. Uhum. E o catolicismo é o bolo todo. Então por que eu vou ficar falando só da cobertura se eu posso comer o bolo todo, entendeu? Se eu posso mergulhar e comer o bolo todo. Mas dá para ser estoico sem ser religioso? Dá. E assim, aquela coisa, o estoicismo ele é uma escola filosófica, né? Então dá para você ser estoico e ser qualquer outra coisa que você imaginar, entendeu? Porque ele não é uma escola normativa, né? Então assim, tem discussões até em estoicismo com esquerdista, para ter ideia. Tem muitos esquerdistas que falam que é estoico. Entendeu? Não, mas não tem como. Não tem como. Um dos maiores nomes do estoicismo hoje é um cara que ideologicamente eu tenho divergências gigantes, né? Que é o Ryan Holiday, né? Que é o maior nome, talvez, assim, dos modernos, assim, dos escritores jovens, talvez é o maior nome do estoicismo. É um cara que até trouxe o estoicismo muito forte, tem livros extraordinários. Mas, por exemplo, ele defende o aborto, né? E pra mim é um absurdo. O aborto pra mim é um assassinato. Assim, porque você é católico? Não, já sempre fui contra o aborto, né? Isso é uma visão de vida minha desde como agnóstico e libertário, eu já era. E pra mim é claro, que é o que tu falaste, né? É vida, liberdade e propriedade. E mais do que isso. É nessa ordem, né? Então, assim, eu não posso defender eu não posso defender um argumento de propriedade com um atentado à vida. Isso para mim isso não faz sentido.
Para mim, eu como liberal, isso é uma posição que eu tenho. Mas eu posso, como não de 2 anos. a propriedade é a sua própria vida e definir como você usa o seu corpo, não? Não, tudo bem. A propriedade do seu corpo, você está querendo dizer que ele é maior do que uma vida que está vindo. Não, não é maior. Não é só porque alguém entrou na minha casa sem querer que eu posso matar essa pessoa. Não, não posso. Não? Não. Porque entrou sem querer? Óbvio que não. Depois alguém entrou, mas eu entrou sem matar querer? a pessoa? Não. Não, como é que... Não, eu tô falando... Eu quero trazer de volta pro aborto, que é interessante ver... É porque eu diria que pro estoico isso não seria desvirtuoso. Eu tô dizendo assim, pro estoico o aborto vai caber a discussão. Porque pro estoico o aborto... Suicídio, né, pô? Suicídio pro estoico não é desvirtuoso, né? Aí. Então, assim, é isso. Agora, assim, pro liberal, na minha visão, né? Pro liberal, o aborto tem que ser errado. Pro liberal, né? Tem que ser errado. Você acha? Eu acho. Eu tô falando, repito, isso não é uma visão que eu tenho de hoje como católico, não. Não, tô entendendo. Já foi uma bandeira minha antiga mesmo, do movimento liberal como um todo. Pra mim, dentro do liberal, você tá botando libertário? Não, tô chamando de liberal libertário, tá? Tô chamando de liberal libertário. O libertário mesmo. Pode botar um cap aí, pode botar. É a defesa da vida, não tem como dizer. É aquela coisa, é consequência da sua ação, né? Se eu sem querer ou querendo empurrei alguém no lago, eu tenho a obrigação de tirar essa pessoa do lago, entendeu? Se a vida tá acima da liberdade, o cara que não tem liberdade não pode tirar a própria vida? Porque ele não quer viver sem liberdade? Cara, aí vai uma visão até estoica, né? Tipo assim, aí vem agora uma questão mais abrangente. Você sempre tem a liberdade, entendeu? Uhum. Assim, aí isso é uma coisa interessante agora, assim. A liberdade pro estoico é diferente da liberdade que a gente tem em conceito hoje, sabe? Nossa liberdade hoje é muito voltada para uma liberdade... nossa liberdade hoje é muito voltada para uma liberdade de ação, né? E a irrestrita liberdade de ação. É assim que a liberdade hoje. Você acha? Como liberal, como libertário? Onde é que é a liberdade pra gente hoje? De ação dentro dos limites, vida, liberdade e propriedade. Não, sim. Mas de ação, né? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso empreender, eu posso ganhar meu dinheiro e ninguém vai ter imposto. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu tô livre, né? Não total, não tô dizendo assim, eu faço o que eu quiser. Óbvio, limitado a liberdade do próximo, né? O outro também fazer o que quiser, né? Mas assim, é a máxima, né? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não atrapalhe o outro também de fazer isso, né? Porque tem muito aquela divisão do liberdade de pensar e de agir. Por exemplo, na cabeça do cara, ele pode ser racista. Na cabeça dele. Ele pode não gostar de determinada raça. O cara tem o direito de não gostar. Ponto. Essa é a liberdade de pensar. Mas se ele passar a agir contra aquela raça que ele não gosta, aí ele tá errado. Perfeito. Então, assim, o nosso íntimo que ele fala de liberdade hoje, a gente tá falando sobre isso. Só que a liberdade pro estoico é muito mais uma liberdade de você agir racionalmente. Isso é extraordinário. Para mim, isso foi o que me fez me encantar com o estoicismo. Depois, assim, eu era liberal e o estoicismo para mim complementa, entendeu? Porque ele traz liberdade interna. Por exemplo, tu acha que tu é livre se tu não consegue ficar um dia sem comer doce? Tu acha que tu é livre se tu não consegue ficar um dia sem dormir 10 horas? Que liberdade é essa que tu não consegue não trair tua esposa? Então, assim, é uma liberdade interna, entendeu? Pro estoico. O estoico tem essa visão. Por isso que é um comportamento ético, né? O estoicismo está preocupado com o que você faz. E não com a liberdade que eu tenho de fazer o que eu quiser. E isso é extraordinário. Isso é uma lição até pra gente, sabe? Como ser humano. Que a gente fica preocupado com quanto o mundo nos dá liberdade e tal, e tá fazendo tudo errado. Tá traindo a esposa, tá fazendo ações erradas eticamente, não consegue ter disciplina para beber 2 litros de água por dia. Então, assim, o estoicismo é muito voltado pra isso, né? Aceitar as consequências? Foda-se, não quero beber água. Aceita as consequências. Aceita as consequências de não beber água. Não, tudo bem. Não tô, e vai ter que aceitar as consequências. A questão é, tu quer beber água? Tu quer ter uma vida, tu quer fazer dieta? Quero. Tu não consegue fazer. Então, assim, tu não é livre de si próprio, entendeu? O estoicismo tem essa visão, né? O estoicismo não é a visão de liberdade do outro, não. É a visão de liberdade de si próprio. Um dos maiores nomes do estoicismo é Epicteto, que era escravo, né? E ele fala, eu como escravo sou mais livre do que um rico que não consegue parar de precisar viver na riqueza. Se tu precisa de um luxo para ser feliz, eu sou muito mais livre do que você. Isso é a visão estoica, entendeu?
Legal. Então, assim, a visão estoica não é a visão de liberdade de variedade de ação. É a visão de eu estou no controle da minha ação. Eu sou o dono da minha ação. A visão de liberdade do estoico está muito ligada à visão de controle ou mitigação até do desejo. Não é livre quem tem desejo. Você deseja uma coisa, eu preciso ter aquilo, tu não é livre, não. Tu é escravo desse desejo, entendeu? Ok. Necessariamente? Você tá escravo? Se for um desejo que se a sua ação ela é irracional na busca disso, você é um escravo, entendeu? Irracional, ok. Assim, Eu posso se não querer é algo... virtuosa. É porque a Assim... razão no estoico, só para deixar claro, quando eu falo vai lá. racional pro estoico, é virtuoso, tá? A razão pro estoico só existe a ação baseada na virtude. E o que é A ação virtude? racional é virtude cardial, né? Coragem, sabedoria, temperança, são as virtudes cardiais do estoico, né? É Platão isso, né? Platão. Que é virtude também que o cristianismo também tem, né? São as 4 virtudes cardiais e tem as virtudes teologais no cristianismo, né? Que é fé, caridade e esperança, né? Que são virtudes que você tem que pedir a Deus, né? Pro cristianismo. Mas pro estoicismo não, tem as virtudes que é o que justificam o que é o certo, né? Isso, elas estão baseadas nisso, né? O certo é isso, né? Isso é o bem, né? O Sabe o bem que é eu acho bacana? Tirando essa parte que você... Desculpa. Essa última parte que você falou aí, virtudes... Cardeais. Cardeais e a outra? Teologais. Teologais. Se você tirar teologais e pensar nas cardeais, tem uma semelhança muito forte, ou pelo menos uma similaridade dos ideais liberais, libertários, objetivistas, estoicos. Tô errado? Não, tá certo. Porque assim, Legal, cara, se isso. eu falar, a gente tá falando do Ocidente, pô. Se a gente falar do Ocidente, é aquela coisa. O que é que liga uma sociedade, né? Isso é uma coisa fundamental. E isso me fez muito cristão. O que é que liga uma sociedade? Tem que ter existe um parâmetro que liga uma sociedade que é fundamental, que é uma definição comum do que é o bom. É impossível existir uma sociedade se não existir uma definição comum do que é o bom. Não é, a gente sabe disso. Não é lei que define o que é o bom. Não Jamais. é lei que define o comportamento humano. Entendeu? Isso não é uma coisa abstrata de que assim, eu posso artificializar isso e definir o que é o bom amanhã. Isso não vai funcionar, isso vai causar o caos. Mas o que gera o elo social é a definição clara do que é o bom, né? Se as pessoas dentro da sociedade começam a divergir do que é o bom, do que é o bem, do que é o certo, do que é o virtuoso, essa sociedade tende a se corromper, né? Esse tecido social tende a se corromper, tá? Se a gente começar aqui a discutir, eu e tu, de que, por exemplo, uma mulher andando na Avenida Paulista, 1h da manhã, de mini saia, essa mulher ser estuprada não tem problema? Se eu começar a defender isso, tu falar tem problema, e muitas pessoas começam a acreditar que não tem, tá começando, opa, eu tô começando a dizer que não existe um bom, que é a defesa da propriedade, da vida, né? A liberdade dessa pessoa de andar 1h da manhã de mini saia como ela quiser. Nada justifica alguém estuprar essa pessoa. Então, assim, por que eu tenho isso claro e tu tem isso claro? Porque dentro da gente existe um conceito comum do que é o bem e do que é o bom. Quando eu começo a mexer nesse conceito, que é o que o Ocidente está fazendo agora, com essa Era isso que eu ia perguntar. O que tá acontecendo hoje, velho? Era a minha pergunta aqui. E a sociedade atual? Muito... Redefinição de gênero, as narrativas, esses conceitos, até mudança de gramática, o jornalismo do mais, a demonização da liberdade de expressão. O que tá acontecendo, então, com o Ocidente agora, Radon? Pro estoico, em geral. Da minha visão é muito claro, assim, a gente perdeu a referência do que é o bom, né? A gente tá sem referência do que é o bom, né? A gente tá sem norte, né? Nós, como sociedade, perdemos a referência do que é o bom. Por quê, cara? Se a gente for analisar, a gente tem uma revolução tecnológica aí que facilitou pra caramba o acesso à informação, inclusive o que é verdadeiro, porque se eu fosse voltar 30 anos atrás, a facilidade de disseminar mentira era muito maior, porque você tinha poucas mídias de comunicação. Hoje a gente tem um nível de acesso à tecnologia de informação, etc., muito maior. O que tá acontecendo, cara? Cara, quando a gente pede a orientação do que é o bom, e a orientação foi colocada para uma relativização disso, o castelo social tá sendo implodido por dentro, né? Eu não preciso lhe reeducar. Eu preciso dizer que o que você definiu de bom, você pode mudar. Eu não preciso dizer que você tem que passar a fazer B. Basta dizer que você não precisa mais fazer A.
Então, assim, o que é aquela coisa? Para onde os olhos da sociedade estão olhando, o que é o admirável na sociedade, o que é isso? Isso é o futuro da sociedade, né? Nós somos corroídos não pelo que nós somos, mas pelo que nós admiramos, né? Porque é o que eu quero me tornar, né? Então, quando eu começo a admirar coisas que a gente acha assim, não tem problema. E aí, isso me fez mais cristão, tá? Isso me fez mais. Isso talvez seja um dos. Tem alguns pontos finais na minha conversão, tá? Eu sei que não é o nosso ponto agora. Não, aqui, pode falar, pô. Falar, que me tornaram assim, que foram as gotas d'água na minha conversão, né? E um deles é justamente esse que tu tá falando. Porque se eu parar pra pensar assim, ó, para um libertário, né, a moral ela pode ser definida individualmente, né? Existe um quê disso, né? Uma liberdade do que é o certo a fazer, né? Existe isso, né? Fato, né? Então, assim, eu posso definir a moral individualmente. Perfeito. Agora, para um cristão, obviamente que não. Né? Não existe uma definição individual, né? Existe o que é a moral, o que é o certo e o que é errado. E quando eu olho para a sociedade, para mim é óbvio que existe uma moral que não dá para ser individualmente definida. Agora, só para deixar claro, não deve ser imposta, tá? Sim, sem dúvida. Óbvio. É aquele negócio do bem comum que você tava falando, né? A mentalidade tem que ter um bem comum. Exatamente. O Estado não tem que impor. Todo mundo tem. Não, óbvio que não. Mas eu, como indivíduo, Raduan, eu tenho que saber de que lado eu tô, entendeu? Eu tenho que saber de qual lado que eu tô. Eu não tô assim. Eu não posso dizer que o comportamento individual de cada um não é algo à parte do que é a sociedade. Não, não é. Tá? Então, assim, eu acho que a gente perdeu a mão aí, sabe? A gente perdeu a mão nessa questão no Ocidente, tá? Por isso que o Ocidente, sendo muito sincero, pô, tá tão fraco, né? Imagina o que é o homem médio ocidental, fecha os olhos e imagina. Nossa o Senhora. Homem médio ocidental de 25 anos de idade. O cara tá na flor da idade. Fecha os olhos e imagina. Agora imagina que é esse cara que vai ter que lutar uma guerra se a China invadir o Ocidente. A gente tá fudido, né, pô? Fato. Por quê? Porque é um cara que tá pensando toda vida no que é o mais prazeroso para ele, o que é que ele tem mais diversão, onde é que ele tem dopamina maior, o que é mais divertido para ele, aí ele fica o dia todo vendo sacanagem na internet, não produz nada, já tem um padrão de vida altíssimo, se esse cara mora num país desenvolvido, um padrão de vida altíssimo, ele sabe que para ele mexer no padrão de vida dele é difícil, porque por mais que ele ganhe um pouquinho melhor, o imposto é de 45% na garganta dele, então, pro cara sair de onde tá para virar algo muito foda é muito difícil, fica naquela vidinha mais ou menos mesmo, que é um padrão de vida espetacular. Pronto, esse é o homem ocidental. Tá tudo bem, ninguém pode coagir ele a fazer o contrário. Não, não pode, mas não tá tudo bem. Não é essa a sociedade que a gente vai sustentar, entendeu? Não é isso que vai sustentar o nosso padrão. Eu acho que a gente se abraçou muito com os últimos andares do prédio, que é a liberdade individual, que é os ganhos tecnológicos, e a gente esqueceu de preservar os pilares do prédio, entendeu? E agora a gente está vendo que se abraçar com os últimos andares do prédio não garante o prédio em pé, não. Se a gente não ficar revisitando o pilar, a estrutura base do prédio, o prédio vai cair. E o prédio está caindo, né? Então, assim, por isso que eu acho que o convite grande, até que eu digo assim comigo mais próximos, é um alistamento quase na guerra, entendeu? Que a gente tem que a sociedade ocidental hoje, principalmente assim, os jovens, e até de forma geral, assim, até nós, Brasil como um todo, assim, essa questão. É um alistamento, entendeu? A gente tem que salvar o Ocidente. Não é tão simples, não. E não é nada espetacular, não, tá? É fazer o ético e o bem na sua vida particular, na sua vida, no seu ambiente, entendeu? Eu sempre falo isso, né? O seu propósito nunca está mais longe do que o alcance das suas mãos, né? Então, assim, sem dúvida. Eu vou mudar o mundo, vou fazer. Não, cara, faz o seguinte, faz um trabalho bem feito, seja melhor no trabalho, tenha uma família digna, honesta, na minha visão, né? Óbvio, cristã, católica. Mas, assim, o mundo tá ruindo, entendeu? E isso, qualquer pessoa que parar e pensar um pouco vai saber disso, entendeu? O mundo tá ruindo, o Ocidente tá em crise, né? Não tem como dizer que não tá, né? Olha o que a gente tá vivendo, pô. O Lula é o presidente do Brasil, pô. Doideira, né? O Bolsonaro é bom, não, né? Enfim, nem... Sim. Mas o Lula foi preso, condenado, né? A 1000 delações, os caras mais próximos dele falando o que aconteceu, dizendo. E o cara é o presidente do Brasil, o cara voltou ao poder. Olha os Estados Unidos, né? A degradação moral que tá a maior potência do mundo. Olha a Europa, pô. Os caras trabalham 30 e poucas horas por semana e acham que tem que trabalhar menos. E a Previdência estourando, e o rombo na Previdência, todo mundo querendo sugar mais do Estado de todo jeito, né? Olha como é que tá o Estado jovem suga adulto, de quem? né? É isso. Olha como é que tá o jovem adulto hoje, pô. Ocidental, não quero ter filho, porque filho dá muito trabalho. Olha o ponto que a gente chegou do Ocidente, tá ligado? O Porchat faz um post
Ah, não, filhos dão muito trabalho, é muito bom chegar em casa e saber que eu não tenho filho. Cara, porra! Aí acha que aí um liberal pode olhar isso, sou 100% libertário, e falar, é direito dele fazer isso. E eu Não, sou é. libertário. Agora, é meu direito também falar, cara, é por pessoas desse jeito que o Ocidente tá Concordo com decaindo, você. entendeu? A tua liberdade que Concordo tem com de você. fazer é a minha de julgar também, de dar minha Ok. opinião. É por pessoas assim que o mundo tá caindo, entendeu? E quando você começa a achar, então, qual é a moralidade que sustenta o mundo? Na minha visão, tu vai cair no cristianismo, entendeu? Tu não vai sair disso, tu vai cair no cristianismo. Tu vai cair no que é falado Mas as virtudes, no até cristianismo. mesmo as virtudes do cristianismo. Você mencionou que o estoicismo ele vem 300 antes de Cristo. Não existia virtude antes de Cristo, cara? Não, claro que existia, né? Então, assim, isso é uma coisa importante, tá? Assim, a prática do bem como um fim, ela não é só cristã, não, tá? Isso é fundamental. Então, assim, existia, o estoicismo já tinha essa definição, o próprio Platão falava sobre isso, né? É, Grego, né? Até assim. sim. Por isso, assim, quando tu falou assim, não, várias linhas filosóficas, pô, eu vejo que parece, né? O próprio estoicismo, com o cristianismo, até alguma coisa de objetivismo. Cara, todos eles beberam da Grécia, né? Tipo assim, a Grécia o Ocidente ele nada mais é do que Sim. um prédio montado em cima de princípios judaico-cristão e filosofia greco-romana, né? Então, assim, são Massa. os dois pilares que Sim. sustentam a nossa vida, né? Uhum. Ocidental. Então vai ter semelhanças, né? A questão é que o comunismo é passos além disso extraordinários, né? E aí é uma discussão até não só teológica, mas antropológica, fora de série, né? Ele dá respostas antropológicas que só o cristianismo dá. Então, assim, tem a gota final da minha conversão, a gota que fez transbordar o copo, que eu falei, tá, a partir de hoje eu sou cristão, sou católico. Não foi nada assim, Deus apareceu para mim, eu tive uma aparição, eu tive uma prova, eu pedi nada, zero. Até, nunca nem tive uma experiência mística na minha vida. E no meu papo, na minha conversa com Deus, até falo que não é necessário, então assim, que ele use isso para alguém que é necessário para acreditar nele, que para mim não se faz necessário. Se um dia ele aparecer, tiver uma coisa, vou estar muito feliz, mas não, minha conversão é racional, é lógica, entendeu? Não, e o ponto final dela foi justamente isso, né? Um cara chamado René Girard, né? Que ele traz uma questão extraordinária, que é justamente essa questão. Ele é o considerado Charles Darwin da antropologia, e é católico, né? E ele traz justamente essa questão assim, do quanto o sacrifício de Cristo é revelador dos mecanismos da sociedade. É um podcast todo sobre Aham. isso, né? Mas assim, que é essa questão, quanto muda a visão humana quando você olha Cristo como um modelo. E se você parar para pensar 2 minutos, olha como é estranho. O Deus da sociedade mais desenvolvida em qualquer aspecto que você pensar na história da humanidade, esse Deus era um cara pobre, raquítico, que o símbolo é a cruz e ele está pregado na cruz. É totalmente contrário de qualquer outro Deus, né? Tu pega um Deus nórdico, né? Um cara Sim. lá forte, poderoso, o Deus grego. Então, assim, por que Uhum. a sociedade que mais prosperou na história da humanidade o seu Deus é ele crucificado e pendurado na parede e sofrendo e sendo julgado e sendo condenado e tudo isso. Então, assim, cara, se isso não instiga ninguém a procurar o porquê que isso aconteceu, é só coincidência, é só porque, não, são princípios legais. Não é só princípios legais. Não tem como. O mundo que a gente está hoje, que se você parar e pensar, é tão próspero, né? Assim, é tanta coisa. Pô, a gente saiu do nada para construir esse mundo ocidental, essa maravilha que é a liberdade individual nossa, maravilha que é o mundo, tanto que muda. E quem orientou isso é um Deus pregado na parede, é um cara crucificado, não é poderoso, ele não foi um rei, um Sim, tô dom do entendendo. mundo todo, não, foi o cara crucificado. É louco isso, né? É surreal pensar nisso, né? Não, legal. Último ponto aqui. A gente já tá Fala, fica à chegando vontade. Mal falei uma de hora. estoicismo, né? Não, pelo contrário, cara. Falou muito. Eu tô relendo aqui tudo que eu anotei pra gente falar e, querendo ou não, de alguma forma a gente abordou. Por exemplo, tava aqui a questão do ser e do fazer. Você deixou muito claro que a forma como você faz e tal tá muito ligado ao estoicismo, não apenas o ser. É porque tem uma Tem coisa, tem uma coisa Pode falar. super importante aqui, mas para deixar claro. Tem uma coisa que é fundamental, que é assim, ó. Talvez eu consiga explicar. De forma categórica, né? Uma coisa que eu gosto de compartimentalizar dessa forma, tem 3 tipos de maturidade que dá para a gente pensar do porquê nós fazemos algo, tá? Isso é bem, bem genérico, bem abstrato. Então, assim, eu não quero definir aqui uma parte Sim. teológica tão complexa, não, tá? Que é assim, ó. Por que eu faço algo? De forma geral, a gente tem 3 motivos de por que eu faço algo. Primeiro motivo, que é uma coisa mais infantil, que a gente
trato com esse termo, é eu achar isso gostoso, né? Isso me traz prazer momentâneo, né? Então, assim, o cálculo que eu faço de por que uma criança de 2 anos, se eu der um sorvete para ela agora, às 11h30 da manhã, ela vai tomar um sorvete todo. Porque ela vai botar o sorvete na boca e, sorvete é gostoso, né? Então ela vai tomar o sorvete todo. Olha como é uma ação simples, né? A ação busca a maximização do prazer imediato, né? A fuga do sofrimento imediato, né? Então, assim, isso é uma coisa rápida, né? Uma coisa baseada só no eu, né? A criança de 2 anos, ela não conhece nada, ela só sabe que ela existe, né? Porque ela sente os estímulos, sente reações baseadas nos estímulos que ela faz, né? Tomou sorvete é gostoso, isso é bom. Então, pensa que é um cálculo de prazer ou sofrimento imediato. Quando a gente vai crescendo e amadurecendo um pouco, a gente vira adolescente, então pensei já com 12, 13 anos, isso fica muito mais complexo, né? Porque agora eu aprendi 2 outras coisas. Eu aprendi que, além de eu existir, que eu já sabia, eu aprendi que existe o outro. Então, outras pessoas respondem ao que eu faço. E eu aprendi que existe uma coisa chamada tempo. Então, eu tenho que estar preocupado também com o eu do futuro. Então, imagina que essa criança que tinha 2 anos, que tomava o sorvete todo 11h30 da manhã, agora ela tem 12 anos. E ela veio pro sorvete, ela olha pro sorvete 11h30 da manhã e ela pensa, vou tomar ou não vou? Aí ela pensa, se eu tomar o sorvete agora, minha mãe vai descobrir e vai me deixar de castigo durante 3 meses sem sorvete. Olha que pensamento elaborado. Eu estou calculando a minha ação baseada na reação de outro, que é a minha mãe, que pode me punir não agora, mas no futuro, né? Então eu faço a conta de que não vale a pena tomar o sorvete agora, porque eu vou ser punido no futuro. Então eu tenho um ganho, eu tenho uma dúvida, eu tenho um questionamento, já não é assim se é gostoso, mas o quanto eu vou ganhar ou perder com cada ação. Esse é o pensamento básico da sociedade atual. Eu faço as coisas fazendo uma conta de o quanto eu vou ganhar ou perder sobre isso. Então, eu vou me dedicar ao trabalho para ser promovido, eu vou fazer isso para ter aquilo, eu vou tratar bem o João para o João me dar a promoção, eu vou ser fiel à minha esposa para ela ser fiel a mim, eu vou ser uma pessoa boa para eu receber o bem. Esse é o pensamento moderno, né? Você é orientado para o que você quer. Então, se você quer algo, descubra o que você tem que fazer para conquistar e faça isso, né? Só que isso é muito frágil, né? Essa é a fragilidade atual do adulto, né? Porque ele está baseado nessa maturidade. Que é justamente o contrário, né? Quando você pensa numa ação estoica, ou cristã, ou filosoficamente embasada, a minha ação ela deixa de ser um meio para algo e ela passa a ser um fim nela própria. Então, por que eu faço isso? Porque isso é certo de ser feito. Acabou a história. Por que eu vou ser fiel à minha esposa? Porque é certo ser fiel à esposa. Mas ela não é fiel a ti. Mas isso não cabe a mim, né? Eu não controlo a ação dela, eu controlo a minha. Claro. Então, por que eu vou lutar contra o PT? Porque eu sou contra governos autoritários. Radon, mas esquece, cara, o PT vai ficar. Tu não vai conseguir fazer nada. Tudo bem, eu não tô lutando. Eu vou expor em que lado eu estou. Vitória. Eu não tô lutando para conseguir a vitória. Eu tô lutando para lutar. Não é que eu vou ganhar, não é que eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir, talvez eu nem consiga mesmo, mas eu tô lutando para lutar. Essa questão, por exemplo, da esposa que você trouxe, por que eu não vou trair, ela não vai me trair? Isso também é um acordo, né, cara? É certo você cumprir um acordo. É isso. Né? Legal. É isso. Legal. É isso. Raduan, pra gente finalizar essa primeira parte aqui, como que você... Vai lá, vou voltar em mim, tá, Marcelo? Acho que eu deixei bem claro durante o episódio como eu gosto de pegar boas virtudes de, sei lá, qualquer filosofia, qualquer ideologia, que no final eu acho que me faz o bem e faz o bem do meio onde eu convivo. De nada adianta, concordo 100% com você. E eu não acho que isso é anti-objetivista, tá? É imprescindível que o meu meio seja virtuoso para que eu também seja virtuoso. Ou que eu seja virtuoso e transforme o meu meio em mais virtuoso. Enfim. Você acha muito ruim quando um cara como eu fala: gosto do que o cristianismo fez para a sociedade ocidental, gosto do individualismo objetivista, gosto do tripé vida, liberdade e propriedade do liberalismo, libertarianismo, gosto do conceito racional e daquilo que é o fazer correto, se preocupar com o que está no seu controle do estoico. Tem algum problema? Por que eu tô querendo... Por que eu tô te perguntando isso? Porque pode ser que muitos dos ouvintes se coloquem como eu, sacou? De novo, eu não consigo me falar assim: eu sou objetivista e fecho os olhos pra tudo. Eu sou católico, fecho os olhos pra tudo. Ou eu sou muçulmano, fecho... Eu gosto das coisas boas de cada um. Você acha? A questão
Não, assim, é assim, ó, é como se alguém falasse assim pra ti, ó. Cara, eu sou liberal, eu gosto da liberdade individual, mas eu gosto também do direito à saúde pública, direito à educação. Tem coisas que quando a gente se aprofunda, a gente vê que elas não podem coexistir. Ok. Exemplo que eu dei pra ti, tu sabe disso. Tu vai dizer, pô, cara, deixa eu te falar aqui, ó. Se tu define a liberdade individual, não tem como tu definir saúde pública. Perfeito. Aí tu vai explicar, ó, porque, cara, saúde pública, o governo em prol disso, defendendo essa ideia, ele vai impor coisas à sociedade que vão ser contrárias à liberdade individual. Então vai chegar um momento que tu vai ter que dizer, ou tu defende saúde pública, Perfeito. ou tu vai defender a liberdade individual. Vai chegar esse dia. É a mesma coisa do que tu tá me falando. Assim, vai Então chegar tá. um momento que tu vai olhar e falar assim, não tem como eu defender cristianismo e objetivismo. Pode ser Ok. que uma ação, uma coisa, pareçam, e eu diga, tá bonito os dois juntos. Mas, como eu disse, nesse exemplo, até cristianismo e objetivismo não é tão longe. Vai chegar um momento e vai dizer, cara, e aí? O que é o certo, né? O que é Não, que eu vou esse eu já tenho. Esse eu já tenho. como correto, entendeu? É. Qual é a ação correta? E aí aquela coisa, a ação correta é baseada só no que eu concordo? É livre mercado, de ação, de ok. Uhum. Mas o que é que eu vou ser responsável por isso, né? E aí eu vou dizer para todos que o certo é qualquer certo ou existe um certo? Existe um certo. Ponto. Então, como é que vai dizer que existe um certo, mas que ele não vai ser imposto, que pelo amor de Deus, isso não estou defendendo hipótese Sim, sem dúvida. alguma, eu começo a direcionar agora que se existe um certo, tem ações que são erradas. Se Perfeito. ações são erradas, aí eu começo agora a separar o joio do trigo alguma coisa vai sair, entendeu? Alguma coisa vai sair. E vai sair muita coisa, entendeu? E vai sair muita coisa. Aí tu acaba daqui a pouco chegando na seguinte conclusão. Isso que eu tô fazendo, gente muito melhor do que eu já fez. Então eu tenho que realmente subir nos ombros dos gigantes e acreditar, entendeu? E estar junto deles. Por exemplo, eu, Raduan, pô, quem sou eu para querer buscar essa é a minha visão, tá? A interpretação da Bíblia de cada versículo. Cara, eu vou confiar em Santo Agostinho, eu vou confiar em São José Maria Escrivá, eu vou confiar em São Tomás de Aquino, eu vou confiar em Bento XVI, entendeu? Assim, pô, quem sou eu? Eu não consigo nem chegar à conclusão de se o Bentinho foi traído ou não pela Capitu, entendeu? Do Machado de Assis. Aí eu vou ler um livro traduzido do grego e eu vou chegar na conclusão que só o amor a palavra amor tem 3 ou 4 significados diferentes dentro da tradução bíblica. Então, assim, chega um ponto na vida, essa é a minha visão, repito, que assim, tu vai ter que confiar. Então tu vai ter que confiar, vai ter que realmente estudar em quem tu vai confiar. Mas tu vai ter que confiar em alguém. Como hoje, você é liberal e tudo, tem que confiar em alguém. Perfeito. Você coloca a confiança no depósito da opinião de alguém, né? Tá. Não, perfeito. Só pra fazer a galera sempre pede pra eu fazer a tecla SAP das coisas que eu falo. Eu não quis dizer que eu sou cristão e objetivista e estoico, tá? Só que cara, não dá pra negar que o cristianismo tem muita coisa boa. Não dá pra negar. Assim como não dá pra negar que o objetivismo tem muita coisa boa e o estoicismo tem muita coisa boa. Mas eu entendi o seu ponto, que vai chegar numa hora que as coisas vão conflitar e você vai ter que escolher um lado. Beleza. Na hora que você escolher esse lado, não tem jeito. Você é aquele lado que você escolheu. Então tá. Nesse momento, vou ficar então do lado do objetivismo. Mas eu vou fazer um desafio a você que é referente a mim. Tá? Que é a primeira parte da nossa fase 2, tá? Antes disso, sempre agradecer especialmente a Apex, nosso parceiro, né? Você mesmo elogiou aqui o estúdio, tá bem bacana. Auxilia a gente nessa divulgação de bons conteúdos. E hoje teve muito bom conteúdo. Adoro esses episódios filosóficos, cara. Muito bom. O desafio é o seguinte: qual obra que eu tenho que ler pra, enfim, dar o próximo passo no estoicismo? Ou seja, qual livro você indica? Cara, tem um muito bom, que é da RVM, que inclusive o prefácio é meu, né? Que é Sabedoria dos Estoicos. É uma coletânea muito boa de clássicos do estoicismo. Acho que das melhores coletâneas que tem em português, dos clássicos do estoicismo. Sugiro fortemente. E moderno, assim, uma leitura moderna, que é do Ryan Holiday, que é esse cara que eu falei que eu tenho alguma discordância em termos ideológicos hoje. Mas um livro muito bom, que é O Obstáculo ao Caminho, que é um livro muito esse é famosaço, cara. É famoso também. É um livro bem. Tem outro também. Bem lido. Um abraço pro meu cliente e amigo Américo Boaz. É um empresário grande aqui do estado, Radon. E ele gosta muito daquele livro do Marco Aurélio, Memórias? Meditações.
Meditações, por memórias. É um ótimo livro. Só assim, quem nunca pegou o estoicismo tem que ter cuidado com alguma tradução, que algumas são mais complexas de ler. Então, às vezes é melhor começar. Tem algumas partes dele nesse coletâneo que eu falei, tá? Tem. Mas tem pouco, às vezes tem umas traduções que são mais difíceis de ler. Esse que eu falei do Sabedoria dos Estoicos, ele tem Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, né? Tem uma coletânea do Hazlitt, né? Inclusive um autor aí, austríaco, que é estoico também. Legal. É uma coletânea do Hazlitt é massa. Uma coletânea definida pelo Hazlitt de livros estoicos, né? Então vale a pena ler. Sabedoria dos Estoicos nele. É um bom livro. Tá aí feito o desafio. Você não volta aqui sem eu ter lido essa obra. Fechado. Fechou. Fechadíssimo. Vamos lá. Um filme ou uma série? Estoica? Tem que ser de acordo com o estoicismo ou qualquer coisa? Livre, cara. Tá aqui não tem imposição. Não, todo estoico, né? Vale a pena o Gladiador, né? O Gladiador é um filme que tem até o Marco Aurélio, né? Óbvio, né? O Marco Aurélio é ele como imperador. Porra, vou ter que rever então. Já vi umas 10 vezes. O imperador, o pai do Cômodo, né? Que é o imperador. Acho que é o Richard Harris, né? É o Marco Aurélio, pô. Ele é Marco Aurélio, ele é o imperador Marco Aurélio ali, né? Ele é Marco Aurélio, né? Óbvio que aquela história é fictícia, mas ele é baseado. O imperador ali está com o Marco Aurélio. Pois é. Então, assim, vale a pena ver. Eu acho que é uma... Agora, série, pô, sou muito ruim de série. Série, eu não tenho costume de ver série, não. Tem problema, não. Porque pra mim, série é que nem novela, né, pô? Assim, agora inventou um outro nome pra mesma coisa, né? Tipo, série e novela é a mesma coisa, né? Só que agora inventou um... É mais bonito falar, vou ver a série do que vou ver a novela, né? Mas, enfim. Tem algum anime que você gosta? Não, também não. Também tô fora. Também não. Nem o nome de anime. Sem problema. Um autor... Já foi Ayn Rand, né? Acho que se fosse 2017 aqui, seria Ayn Rand. Já, talvez, mas hoje já não vai estar nem no top 100, eu acho. Mas coitada da véia doida, rapaz. Não, a véia tá fora, eu tô com raiva da véia. A véia tem que... Jordan Peterson, pronto. Jordan Peterson é o cara. Eu acho que esse cara é o cara da atualidade. Acabei de ouvir ontem um episódio de 4 horas do Jordan Peterson no Joe Rogan. Sensacional. Não, ele é o cara ele é o cara que a gente tem que abraçar e defender. Ele é o cara hoje. Eu acho que concordo contigo. Da direita aí tem que dar... Concordo contigo. Leia tudo dele, leia de novo. Vale a pena. Boa. Vale a pena ler o 12 Regras pra Vida? Porra! Não leu ainda? Não, tá na minha lista. Leia e volte acreditando na base da vida que não dá pra ser só racional. Vai lá, vai. Tá, boa. Então é pra eu ler o 12 Regras da Vida antes do outro. Cara, eu sou muito fã do 12 Regras pra Vida. Eu sou muito fã mesmo, assim. Eu acho que é um livro que tem que ser lido por todos, eu acho, assim. Acho que a base dele, até a explicação dele bíblica e tudo, vale muito a pena, eu acho. Eu nem vou dizer o que eu tô lendo agora, que você vai, enfim. Se bem que não, você não vai criticar. Sabe por quê? Eu tô lendo aquela obra de Dennis, aquela coletânea, que é o Hayek. Breve Lições. O Breve Lições. Sou eu, Hayek. Não, sensacional, vale a pena ler todo. Então, aí eu comecei agora de Rand. Então eu vou terminar o de Rand. Não sou contra a Ayn Rand, não. Até acho que a Ayn Rand tem um papel muito, muito bom para o jovem de 17, 18 anos que está entre a esquerda ou o liberal, aí ele vê lá a Ayn Rand e tal. Cara, assim, com todo respeito a objetivistas. Depois não, pô. Depois não dá mais pra ficar nessa não, velho. Vamos nessa. Então vou pro 12 Regras e depois vou pro outro que você indicou. Boa. Maior representante vivo do estoicismo. Cara, tem alguns nomes bons, né? Tem, assim, em termos de autor, o Ryan Holiday é um autor muito, muito forte, né? Ele tem popular. Tem um italiano, Maximiano Pugliani, algum nome desse assim também, que tá muito forte também, que tá trazendo algumas coisas boas. Agora, sim, o estoicismo ele é contra essa coisa do nome da pessoa, tá? Entendi. Vou deixar claro para vocês isso. Por isso que o nome é estoicismo, não é epicurismo, ou não é cenismo, ou não é catanismo, ou não é marco-aurelismo, né? O estoicismo ele tem um nome diferente de quase todas as escolas filosóficas. Eu queria falar todas, mas o Denis pode achar algum aí e me consertar. Que não é o nome de uma pessoa, né? Então não é platonismo, baseado em Platão. Não é epicurismo, baseado em... Mas quem é o pai? O pai é Catão, mas ele não é o maior nome. E ele mesmo fala que ele não era o estoico, o estoico total, entendeu? Perfeito, então, assim, perfeito. Então essa é uma coisa clara do estoicismo. Até tem uma coisa que fala assim, nenhum estoicismo vai dizer que ele é estoico. Entendi. Perdão, o pai é Zeno, perdão. Zeno, entendi, Catão é o estoico perfeito, é Zeno. E aí se fala,
O estoicismo, se fosse falar, ele seria zenismo, o nome dele. Que é Entendi. o cara que criou, tá? Mas ele não Legal. é uma escola baseada no comportamento de uma pessoa. E isso já é Perfeito. interessante, tá? O estoicismo Sim, já sim. traz essa visão de você ter um objetivo no comportamento e não na ação de uma pessoa. Tá? Diferente de epicurismo, que tinha Epicuro como o grande nome, entendeu? Tá. É Zeno, Últimas o nome, duas. que é o cara que criou. Pode falar. Últimas duas. Pior coisa que um estoico pode falar é... Pior coisa que um estoico pode falar. Estou desmotivado porque não está tendo resultado. Boa. E a melhor coisa que um estoico pode falar? Vou fazer isso porque é o certo a ser feito. Boa, garoto. Caraca, acho que quebramos o recorde de tempo, hein? Do Diga Aí. 1h16. Foi. É porque tá indo bem. Tava indo bem, tava fluindo, não queria parar. Meu velho, muitíssimo muito, né? obrigado. Porra, episódio riquíssimo. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa. Ó, tem que ter esse episódio com o Denis. Cara, vai ser muito bom. Como é que tu quer uma discussão sobre o quê? Objetivismo e cristianismo? Era objetivismo e cristianismo. Né? Agora já embolou, meu irmão. Vai ser objetivismo, estoicismo, cristianismo, racionalidade. Vai ser a porra toda. O que não vai faltar é pergunta pra provocar boas discussões entre vocês dois. E eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui só ali, ó, comendo pipoca, ó. Rapaz, eu fiz um episódio com Roberto Rachevski e Bruno Gachag. Meu irmão, teve uma hora que eu falei assim, não, pera aí, rapaz. Assim, tava super respeitoso, claro. Falei, gente, pera aí. É isso, né? Aí os dois, Eu falei, então tá, bora. Bicho, tava irado. Eu tava aqui, ó, só comendo pipoca, ó. Pá, muito bom. Eu quero um desse com você e com o Denis. 2 monstros aí, viu? Bruno Gachag é monstro. Foi muito bom o episódio, muito bom. Meu velho, muitíssimo obrigado. Se quiser um recado final aí, antes de eu fazer o encerramento. Isso, acho que, de forma geral, acho que o que eu acho que todos nós temos que fazer é buscar a verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. Se você não está contente com o que já sabe, busque mais. Entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que isso é um ponto estoico aí, desde da história do estoicismo baseado nisso, né? Como eu disse, o Zeno, quando fundou o estoicismo, até é legal essa história. Quando ele perdeu a embarcação dele, as coisas dele, e ele foi buscar justamente isso, né? O como poderia continuar sem as coisas, né? Por isso que a história do estoicismo é a história do desapego material. Tem essa visão, né? A visão de que a liberdade interna de você poder fazer o certo. Ele não te impede de ter, né? Onde você mas você deve saber desapegar. É isso. Não, total, 100%. Não é um voto de pobreza, não. Não tem nada contra ter, não. Muito bom. Tá? Agora, sim, eu não posso ter minha felicidade baseada no que eu tenho, entendeu? A felicidade é em fazer o certo. O que é o ser humano feliz pro estoico? É o cara que tem a certeza de que está fazendo aquilo que é certo. Se ele ganhou dinheiro ou não, vamos falar no estoicismo, isso é um fato que está fora do controle dele, mas fazer o certo não. Está dentro do controle dele, né? Está dentro das possibilidades de ação. Entendi. Então, busquemos isso. E galera, é isso. Muito obrigado. Apex, valeu. Até a próxima. Valeu, Raduan. Até mais.